Olá, sejam bem-vindos ao canal da Psicografia para mais um Evangelho no Lar. As nossas sementes do Evangelho estão por toda parte. Estamos aqui semeando sementes por toda parte desse mundo, para que um dia ela venha florescer e você se deliciar um pouquinho dessa energia salutar, dessas vibrações de amor dentro do seu coração, em seu lar, com a sua família. Te convido nesse momento a ficar até o final desse vídeo para assistir mais uma reflexão do Evangelho. Mas antes disso, eu lhe convido a orar comigo, a começar essa prece, onde você pode, nesse momento, envolver um familiar, os amigos, aqueles que necessitam de uma prece. Então vamos juntos fechar os nossos olhos, trazendo Jesus para a nossa tela mental, esse médico sublime, esse irmão que só nos traz alegria e nos incentiva a servir com amor e com paciência. Amado Mestre Jesus, neste momento, Pai, eu dedico esse momento sublime de oração e de prece a todos aqueles necessitados, a minha família, os meus amigos e todos aqueles seguidores que estão necessitando de paz interior. Que sejam todos abraçados pela luz divina, pelos mensageiros de Deus e por todos os benfeitores a acolher e abraçá-los por toda parte. Que Deus nos proteja. Então, imunizados de toda essa energia maravilhosa, nós vamos começar a nossa reflexão. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu tirei aqui uma parte do item 6, onde nós vamos refletir sobre uma parte desse capítulo que você diz, meu Deus, eu não tinha percebido ainda essa lição. O Espiritismo vem confirmar os ensinamentos, exemplificando-os e mostrando-nos que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra. E frequentemente são bem pequenos lá aqueles que foram os maiores e os mais poderosos na terra. Veja bem, às vezes aqui na terra, você não teve uma oportunidade de crescer, de evoluir, não recebeu esse incentivo, passou por muitas dificuldades. Mas quando você chegar no mundo dos espíritos, você é recebido pelos benfeitores, você vai receber na sua nova morada tudo aquilo que você não teve condições na terra, porque você tinha que passar por essa experiência. E veja bem, aquele que foi gente grande, que muitas vezes teve muitos bens, muitas posses, usou o orgulho, a vaidade, o egoísmo, até mesmo humilhou essas criaturas pequenas. Mas quando chegou ao mundo dos espíritos, se decepcionou com a sua atitude e o seu comportamento aqui na Terra. Porque, na verdade, são provas que nós mesmos assumimos e imploramos a Deus. A prova da riqueza e a prova da miséria. E que os primeiros levaram ao morrer. Que os primeiros levaram ao morrer aquilo que faz unicamente a verdadeira grandeza no céu e não se perde, que é a prova da dificuldade. As virtudes, enquanto os outros tiveram que deixar o que fazia sua grandeza na terra, e que não se leva a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza. Não tendo nenhuma outra coisa, chegam ao outro mundo sem nada, como náufragos. Infelizes que perderam tudo, até mesmo suas roupas. Conservaram apenas o orgulho que torna sua nova posição ainda mais humilhante, pois veem acima deles, resplandecentes de glória, aqueles que humilharam na terra. Veja bem, eu, Nancy, nunca presenciei nem um velório, nem um caixão, com nenhuma mudança. Tudo aquilo que você construiu na terra vai ficar. Os bens materiais, que não é proibido adquirir, com certeza, vai nos servir, porque a gente tem que adquirir tudo isso para sobreviver aqui na Terra.
E aqui, mais à frente, ele nos chama a atenção para mais um parágrafo. Não procureis o primeiro lugar na terra, nem vos coloqueis acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Veja bem. Às vezes você diz assim, nossa, meus amigos são tudo gente rico. Mas quando você precisa deles, talvez eles não lhe servem. Mas quando eles precisam de alguma coisa, é a primeira pessoa que eles chamam. Aquela pessoa humilde, maravilhosa, meu amigo, meu irmão. Tem essas amizades recíprocas mesmo, né? Profundas. Que você pode contar. Às vezes você é uma pessoa que tem condições, que tem grandes postos, que é uma pessoa bem conceituada na cidade, mas que tem vários amigos humildes, né? E que são aqueles que ele gostaria realmente de ter ao seu redor. Isso existe, às vezes, é uma prova que ele quer mostrar para outras pessoas que, além de ter, condições, isso não impede de ter amigos assim. Então, é nesse momento que talvez Deus ofereceu essa oportunidade de crescimento daquele para mostrar para o outro, né, essa oportunidade desse crescimento. Porque nós estamos aqui na Terra buscando todos os dias evoluir, melhorar, para que mais tarde possamos colher os frutos quando chegarmos ao mundo dos espíritos. É muito difícil você, às vezes, no momento do luto, né, não substituindo aqui o capítulo, né, porque ele está falando aqui de pobres de espírito, mas uma pobreza de espírito, muitas vezes, devido à condição financeira, né, ao momento que se vive, ao momento que ele, hoje, essa pessoa bem conceituada, né, vive aqui na Terra, às vezes acaba aí humilhando aqueles que têm pouco. Não é que nada tem, que tem pouco, porque nós temos muita coisa, nós somos ricos de tanta coisa boa, dentro do nosso coração existe tanta coisa boa, e que às vezes a gente não enxerga, né? Às vezes no seu trabalho você ganha o suficiente para sobreviver. De repente você não teve condições nesse momento de trocar de carro, de fazer uma outra coisa que você gostaria, mas a sua vida está bem, né? Basta ter saúde. E aqui é o que ele diz, que o que você vai levar daqui quando você partir, vai ser suas virtudes, né? O seu comportamento, a sua atitude, o bem que você fez. O que você fez de bom ao seu semelhante. É isso que você vai colher. Então nós vamos complementar essa leitura aqui com o livro O Abraço do Pai João, retornando aqui a leitura do nosso querido Inácio Ferreira, onde ele diz, estamos com fome de amor, sobretudo de sermos amados. Olha aí. Estamos com fome de amor, sobretudo de sermos amados. E nesse momento, gente, aquela fome de ser amado, de ser reconhecido, de nutrir tudo isso para mostrar para as pessoas, às vezes é uma necessidade da pessoa vaidosa, né? Entendeu? Às vezes aquele simples, aquela pessoa humilde, não, ele tem o seu cantinho, tem a sua família, e para ele tá tudo bem, né? Aí ele diz, não é por outra razão que o Evangelho e o Espiritismo são bandeiras sólidas para suprir essa necessidade. Por quê? É através do Evangelho segundo o Espiritismo que nós somos esclarecidos das nossas dificuldades, de tudo aquilo que nós passamos aqui na Terra, até mesmo de compreender de onde viemos, para onde vamos, sabe? Entre essas idas e vindas, ora você está no mundo dos espíritos, ora você está na Terra, ora você tem uma família numerosa, ora você tem uma família com menos pessoas, ora você tem a oportunidade de formar família, ora não. Então tudo isso é entre essas idas e vindas, tá? É isso que nós estamos transmitindo aqui para vocês sobre essas questões do Evangelho no Lar, nas nossas sementes, porque nós vamos esclarecendo em cada etapa da nossa vida um pouquinho daquilo que a gente precisa. Nós vamos nutrindo de coisas boas. E aqui ele diz o seguinte, essa fome no dicionário emocional chama-se carência. Uma doença que pode nos levar à perturbação e possivelmente até à loucura. Por que ele fala isso? Porque ele é um psiquiatra, né? Ele foi um psiquiatra na Terra, trabalhou mais de 50 anos, né? Justamente lá em Uberaba, no Sanatório Espírita, trabalhou com pessoas de vários tipos de situações muito difíceis e ele venceu essa prova, que foi a prova que ele assumiu aqui na Terra. Ao chegar ao mundo dos espíritos, ele continua trabalhando, cuidando dessas pessoas, ajudando uma infinidade de pessoas a trabalhar esse coraçãozinho que necessita, né,
de nutrir esse amor, essa alegria que você necessita na Terra. E aqui eu quero fazer algumas perguntas. Eu quero complementar aqui com o primeiro capítulo do livro, que tem um título que diz o seguinte: estado de perturbação após a morte física. Que esses pobres de espírito, quando chega lá, né, no mundo espiritual, tem tudo a ver com a leitura, né? Eu vou chegar lá, eu quero aquela nova morada, eu vou já tem um quartinho lá no nosso lar preparado para mim, né? Porque meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos estão lá. Então eles já prepararam a minha nova morada quando eu chegar lá. E de repente, se eu chegar lá e me decepcionar e não for da maneira que eu planejei na Terra, né? Então veja bem, olha as perguntas que ainda estão no corpo físico, que se multiplicam quando você chega lá. O anseio humano pelas questões espirituais aumenta. As pessoas querem saber com mais precisão o que pode acontecer aqui, na vida dos espíritos e também durante a sua reencarnação. Aquilo lá, pobreza de espírito. Veja as perguntas que foram feitas, né, para Pai João, neste livro, onde eu peguei como complemento dessa reflexão de hoje, bem-aventurados os pobres de espírito. Eu vou casar? Por que sinto tanta solidão? Qual o motivo disso? Posso receber mensagem da minha mãe desencarnada, ou de um familiar, ou de um ente querido? Minha dificuldade financeira terá fim? Posso saber quem fui em outra vida? Veja a quantidade de questionamento que a gente questiona quando está aqui na Terra, quando chega ao mundo dos espíritos. Posso saber quem fui em outra vida? Por qual razão eu estou sempre em apuros? Né? Às vezes você vai fazer uma consulta lá como consulente num centro espírita, né? Às vezes você está de frente a frente com um vovô, uma vovó, você pergunta tudo isso, né? Então veja bem, macumba pega, conheci uma pessoa, isso é um reencontro? Posso lembrar o que vim fazer aqui nesta encarnação? Estou frequentando o lugar certo para as minhas necessidades espirituais? Eu acho assim, muita gente vai se identificar com esse evangelho justamente por essa quantidade de questionamento que a gente faz. O que faço diante do meu filho cheio de problemas? Para onde irei quando desencarnar? Alcançarei sucesso profissional e material? Quem é meu guia espiritual? Veja bem, a quantidade de interrogação que nós fazemos durante a nossa estadia na Terra. Então, nesse momento, Cícero Pereira fala aqui que enquanto ele caminhava no fim da tarde pela belíssima Avenida Afonso Pena, na região de Belo Horizonte, ele fazia essas reflexões daquilo que ele ouvia das pessoas quando ia fazer a consulta lá. Ia em direção à Casa da Piedade, posto avançado de atendimento de urgência, localizada no astral do Parque Municipal Américo René de Janete, que embeleza o coração da capital. Então, nesse momento aqui, a gente vai chegar e vai dizer assim: Nancy, será se eu vou melhorar nessa vida? Será se o espiritismo vai nutrir e vai suprir a minha necessidade como médium? Quantas pessoas me fazem perguntas? Quantas pessoas me mandam mensagens perguntando: Nancy, eu comecei a sentir essa questão da mediunidade e me disseram que eu tenho que estudar, me disseram que eu tenho que me empenhar. E veja a quantidade de perguntas realizadas aqui na Terra. Se você voltar esse vídeo depois e assistir ele várias vezes, você vai se identificar com essas perguntas. Então hoje, meus irmãos, eu queria trazer para vocês esse momento onde todos nós estamos passando pela mesma experiência na Terra. Se você ainda não passou, você vai passar. E se você estiver passando, você vai recordar de todas essas perguntas aí. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir. Obrigada por nos encontrar. Obrigada por nos assistir. E fiquem na paz do Mestre Jesus.